Eu não acompanho e não percebo as decisões atuais de Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, classificadas dessa forma como rigorosas em relação ao governo, como se ele não fosse rigoroso em relação a outras questões, a outras partes que procuram o STF, e como se o governo estivesse sendo vitimizado. Acho que empresta uma má impressão, e não é exatamente essas questões que estão colocadas. Ao contrário, o ministro André Mendonça, que entrou há pouco tempo para o STF, entrou da forma como entrou, saiu agradecendo a toda a movimentação em núcleos bolsonaristas pela indicação dele, e no momento em que teve um posicionamento contrário, né, às correntes bolsonaristas, foi extremamente atacado e foi para as redes sociais se justificar. Então, eu percebo que ele deu clara demonstração de um acuamento, de que ele sofre a pressão e ele sente esta pressão. Então, este sinal é que coloca um risco tremendo para as questões relacionadas à Zona Franca de Manaus, que tem a ver com a garantia de empregos, a garantia de serviços, a garantia de tudo que seja oferecido neste estado do Amazonas, porque é da Zona Franca de Manaus que se movimenta toda a economia do estado do Amazonas. Então, esse é o medo, esse é o risco, e as ações anteriores, elas estavam com a relatoria de André Mendonça. E tem mais um detalhe, que a gente nunca tinha visto e que alguns advogados colocaram como algo surpreendente, algo que não se cabia ao STF, né? Uma proposta de um espaço de conciliação numa decisão liminar. É muito louco, assim, porque geralmente conciliação ela é de juizados, né, de questões menores que não merecem chegar à alta corte. E o STF decide se algo é constitucional ou se não é constitucional. É simples assim. Então, a proposta de um espaço de conciliação para tratar a respeito de reforma tributária que está sendo feita por decreto é o avesso do avesso. Então, assim, a forma como ele iniciou a condução a respeito das ações que chegaram às mãos dele pelo estado do Amazonas em relação à Zona Franca coloca uma série de desconfianças, né, um pé atrás muito grande. Então, portanto, neste momento em que esta ADI chega à relatoria de Alexandre de Moraes, eu penso que todo este medo ele diminui um pouco, e aí, claro, o risco continua. Agora é esperar se as reuniões, os convencimentos, as defesas que serão colocadas por quem está acionando o STF em favor das garantias constitucionais, né, da preservação da renúncia fiscal que se tem na Zona Franca de Manaus. Agora é esperar se o ministro Alexandre de Moraes se verá convencido a esse respeito para decidir em favor do polo industrial, portanto, do estado do Amazonas. Eu penso, dessa maneira, a imagem de decisão destes dois ministros que a gente falou agora, neste momento, e a expectativa em torno deles sobre as questões da Zona Franca de Manaus. Agora, é claro, tem um dado aí que é relevante. Alexandre de Moraes é alguém que tem uma abertura maior de conversas, de receber a bancada federal do Amazonas, tanto que vai ter uma reunião, já tem uma reunião marcada hoje com parlamentares, senador Omar, deputado Marcelo Ramos. Todos os parlamentares estão se posicionando claramente em favor do Amazonas nesse momento e não tem medo de contrariar quem quer que seja em favor da defesa dos amazonenses. Essa é a verdade.